senhora acredita que pode haver algum tipo de destruição na nossa vida natural por causa de confusões espirituais? A resposta é sim, e para quem tem dúvidas, leia o livro de Jó na Bíblia. O livro de Jó é uma referência do mundo espiritual entrando no mundo natural para causar morte, roubo e destruição. No livro de Jó conta que, por permissão de Deus, o príncipe das trevas, Satanás, matou os filhos de Jó, destruiu as finanças de Jó e adoeceu Jó. E é possível acontecer isso. O mundo espiritual pode ser conectado com o mundo natural, sim, porque o homem é um espírito. O homem é um espírito. O homem tem uma alma, está dentro de um corpo, mas ele é um espírito, tem um tripé. Corpo, alma e espírito. O que somos, na verdade, a nossa essência é espiritual. Por isso que a Bíblia diz que quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. De onde ele veio é para onde ele vai. O destino é a origem dele. Ele é um espírito que, temporariamente, está andando dentro de um corpo com uma porção chamada alma para relacionar no mundo horizontal, com famílias, com aprendizados, com os cursos, com o intelecto, com as emoções. Mas o que ele é, a essência dele é um espírito. Então, tudo pode influenciar esse homem, porque o mundo espiritual influencia espíritos. E os espíritos influenciam o mundo espiritual. E a maior dificuldade, talvez, que as pessoas tenham, Tiago, para compreender, é que as portas são abertas do mundo natural para o mundo espiritual por decisão do homem. Opa, isso é muito importante. O mundo espiritual é legal, ele não é místico como as pessoas pensam. Ele funciona legal no sentido jurídico. De leis, funciona dentro de leis, dentro de leis. Então, por exemplo, quando Deus cria o homem, coloca na terra para dominar, a terra é mundo natural. A terra não é mundo espiritual. Para dominar, ele dá o direito de governo para o homem. Lá em Gênesis 1:26, também disse: Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Presta atenção, língua portuguesa, nossa é plural. Pai, Filho e Espírito Santo juntos, fazendo o homem para governar na terra. E Deus deu ao homem domínio. Domínio é governo, é gestão. E é como um pai que entrega uma casa para um filho morar. A escritura, o registro de imóveis, está no nome do pai. Ele é o dono. Vai no cartório, está lá tudo em nome do papai, mas o papai deixa o filho morar. Esse filho tem domínio dessa casa. O papai entrega a casa e não fala: você só pode receber fulano ou ciclano na sua casa. Você só pode receber quem eu quiser que você receba. Ele dá liberdade ao homem de escolha, abrir a porta para quem ele quiser. E o mundo natural conecta-se com o mundo espiritual através de portas. Eu, para entrar nesse estúdio, teve que abrir uma porta ali. E eu entrei porque a porta foi aberta, senão eu não entraria. Quando Deus fala para Caim, lá no começo da criação, Caim já tinha intenção de matar o irmão. O pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Mostra que o mal entra por uma porta. Quando no livro de Apocalipse, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, é você quem vai abrir. Eu entrarei. E entrarei na sua casa. O projeto de Deus é família, é casa. Cearei contigo. Então, o homem abre portas para a luz ou para trevas. Ele pensa que as coisas acontecem por sorte ou por azar. Não existe isso no mundo espiritual. Bom explicar. Não existe sorte e azar no mundo espiritual. Existem dois reinos, ou o império das trevas e o reino da luz. No império das trevas governa Satanás, que mata, rouba e destrói. No reino da luz governa Jesus, que dá vida e vida em abundância. Ele fala: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando o homem abre a porta para o ladrão, ele entra para roubar. E é o homem que abre. E como é que abre a porta? Pecado. A palavra é pecado. E o que é pecado? Vamos definir esse negócio. Vamos. Defina o que é pecado, porque muita gente está escutando a gente... Pecado é você fazer o que Deus diz para não fazer. Ou você não fazer o que Deus diz para você fazer. Vamos dar um exemplo. Deus diz para você honrar seu pai e sua mãe. Você não honra. Você desonra seu pai e sua mãe, você está pecando. A Bíblia diz até que se você sabe fazer o bem e não faz, exatamente, comete pecado. Então ele deu uma ordem de fazer e você não fez. É pecado, é transgressão à ordem de Deus. Ou seja, pecado não é só o erro diretamente cometido, mas também a omissão. Também, porque quando ele fala não, eu falo que o mundo espiritual é legal. Existem leis de ordem omissivas, não faça. Ok. Existem leis de ordem comissiva, faça. Então, de ordem omissiva, não adulterarás. É não. Não faça, não faça.
De ordem comissiva, honra teu pai e tua mãe. Quando você faz o que Deus diz para não fazer, você está pecando. Quando você não faz o que ele diz para fazer, você está pecando. Ou seja, é a independência do homem de fazer escolhas fora de Deus. E isso agrada Satanás. Você abre uma porta para ele. Porque quando você... Não tem zona neutra no mundo espiritual. Não existe... Opa! Não existe zona neutra, ou luz ou trevas. Acredito. Jesus fala, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, quando você está contra o que Deus quer, você está abrindo uma porta e o inimigo entra para fazer uma festa. E o detalhe, ele não faz só numa vida, ele faz nas gerações futuras. Porque o mundo espiritual é legal e na lei de Deus está escrito: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Eu quero mostrar algo para você, ouvinte, na palavra, que talvez vá fazer você refletir sobre isto que eu acabei de te contar. Começo do mundo, o homem se perverteu, abriu portas para o inimigo, Deus quis destruir os homens, fez o dilúvio. Escolheu um homem que na Bíblia diz que ele era reto e andava com Deus, era justo. Noé, faz a arca, bota a tua família dentro. Porque o projeto de Deus é para a família, é sempre para a família, sempre. Termina o dilúvio, as águas descem, Noé era lavrador, plantou uma vinha, tomou um porre. E bêbado, ficou descomposto, pelado dentro da tenda, nu. Entra o filho mais novo. Quem é o filho mais novo? É Cã. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. O filho mais novo entra e vê o pai peladão, certamente urinado, vomitado, tudo aquilo que a gente vê num bêbado que está dormindo. Ele não cobre o pai, ele não fecha a tenda, ele não protege o pai. Ele sai e chama os irmãos. Manos, venha ver o pai. Os irmãos, por sua vez, entraram de costas, com a capa para cobrir o pai, rosto desviado, para não ver a nudez do pai, para o pai não se envergonhar diante deles depois. Quando Noé acorda e soube o que lhe fizeram o filho mais moço, a Bíblia diz, está escrito na Bíblia, disse: maldito seja Canaã. Mas quem é Canaã na fila do pão? Ele só tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, Sem, Cã e Jafé, Sem, Cã e Jafé. Cã pecou. A maldição vem para a descendência dele, que começa no filho dele, chamado Canaã. Canaã é filho de Cã. Não foi Canaã que entrou na tenda. Não foi Canaã que desonrou o pai. Foi Cã que desonrou o pai. Canaã é neto. E toda a terra de Canaã foi amaldiçoada por causa disso. Aí você vai ver a descendência de Canaã, toda ela amaldiçoada. Aí por quê? Porque não está escrito nos 10 mandamentos: visitarei a iniquidade dos pais nos pais. É dos pais nos filhos. O preço do pecado do pai é morte, o salário do pecado é morte. Essa é a maior confusão na cabeça dos teólogos, sabia? Por quê? Eles confundem a responsabilidade pessoal com a herança espiritual. É tudo diferente, são leis diferentes. Na responsabilidade pessoal, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não morre pelo pecado do pai. Mas na lei da herança, o filho recebe um legado de maldição. E a maldição é um ato de Deus. A maldição não é um ato do diabo. Deus diz: eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, quando ele fala para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. É ele que termina o Velho Testamento dizendo que se não houver a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, ele virá e ferirá a terra com maldição. E eu tenho dito, Tiago, onde eu passo, para você querer interpretar a Bíblia, estude o português, porque a língua portuguesa vai te ensinar a interpretar a Bíblia. Muito bom isso. O Espírito Santo falou no Pentecoste nas línguas daquelas pessoas que estavam ali. Leia Atos 2, várias nacionalidades, cada um ouviu na sua própria língua. Você pode falar com Deus em línguas estranhas, mas ele vai falar com você na sua língua. E na minha língua, na minha Bíblia, em qualquer Bíblia que abrir agora, no último livro da Bíblia, o último capítulo, está escrito que só no céu não haverá maldição. E haverá, na língua portuguesa, é tempo futuro do verbo. Não é presente. Então, a maldição continua existindo na terra. Mas tem solução. A cruz veio para isso. A morte de Jesus na cruz é para perdoar pecados, curar enfermidades, transformar a maldição em bênçãos. Tudo isso Deus nos entrega naquela cruz. Naquela cruz. Eu posso falar dessa cruz para os ouvintes? Por favor. Então, vamos lá. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa cruz. Então, eu vou te contar como é que é. Eu sou juíza. Uma sentença é um ato perfeito e acabado de um juiz. Juiz reto, juiz sério, juiz íntegro. Ele vai analisar os fatos, ver provas, tomar testemunhos, depoimentos, aí ele faz uma sentença. O isto posto é o julgamento dele. Julgo procedente à ação
é a decisão dele. Mas é só uma folha de papel. Só. Se essa sentença não for executada, ela não tem eficácia. Imagine se eu faço uma sentença para alguém devolver para você uma área de terra que tomou de você. Enquanto a área de terra não voltar para sua mão, a sentença não valeu para você. Pagar uma dívida, botar um bandido na cadeia. Enquanto não for executada, ela não tem valor. Então, vamos lá. O Supremo Juiz do Universo, o Deus Todo-Poderoso, que faz todas as leis que regem o mundo e que julga tudo, tem um Supremo Tribunal no Universo, ele condenou o homem à morte por causa do pecado. Lá no princípio da criação, quando o homem escolheu desobedecê-lo, fazer o que ele disse para não fazer, morreu. Em Adão, todos pecaram. A Bíblia diz em Adão, todos pecaram, porque as gerações são chamadas à existência. Em você já estava a semente dos seus filhos, e a semente dos seus netos e dos seus bisnetos. Por isso que, quando Rebeca estava grávida de gêmeos, e ela tem um incômodo, porque uma gravidez gemelar incomoda muito, ele disse para ela, tem 2 nações no seu ventre. Se Rebeca aborta Jacó, aborta toda a nação de Israel. As gerações são chamadas à existência. Então, lá no começo da criação, quando Deus condena o homem à morte, ele condenou toda a humanidade à morte. Toda a humanidade à morte. Todos os homens que foram formados para serem filhos de Deus tornaram-se só criaturas, perderam o DNA de Deus. Todos. A Bíblia fala que em Adão todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E essa glória é a identidade de Deus, é o DNA de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo juntos. O homem tornou-se só criatura, criatura amada pelo Pai. Por isso que Jesus, na ressurreição dos mortos, reúne os discípulos que sobraram, porque Judas já havia suicidado, e diz, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será criatura condenada. Mas a maravilha desse amor de Deus pelo homem é que, quando ele bateu o martelo, condenou o homem à morte, toda a humanidade à morte, ele já arrumou uma solução. Ele arrumou um substituto para executar, para não precisar executar o homem. A cruz é a execução da sentença que matou toda a humanidade. Jesus foi para aquela cruz para eu e você não irmos. A sentença que mata o homem teve execução. E a execução foi na cruz. E um juiz não pode botar 2 homens na câmara de gás pelo mesmo crime. Uau. Ou Jesus morre por você, ou você morre por você. E a salvação do homem é por Jesus. Ele tem que receber Jesus. Ele é o único caminho que vai levar ao Pai, vai levar a voltar a ser filho de Deus. Por isso ele fala, eu sou o caminho, o artigo masculino definido singular, não é um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquela cruz, a sentença de morte foi cumprida? Foi. Foi eficaz a sentença? Foi. Só que eu fui substituída por alguém que riscou a minha dívida. É como se eu estivesse indo para a forca ou indo para a decapitação e ele entrasse na minha frente e falasse, pode sair, eu morro no teu lugar. Por isso, só Jesus salva. Assista o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, porque Deus usa tudo. Usa cavalo, mula, Hollywood, usa tudo. É verdade. Para contar a verdade que ele quer contar. Quem que está na filme. cruz? Quem que está naquela cruz? Quem que está naquela cruz? Nenhum dos líderes, dos ícones das religiões estão lá. Só ele. Só ele salva. Só ele é o caminho que leva ao Pai. Por isso, as pessoas deveriam ler todos os textos de um determinado assunto, porque um texto fora do contexto dá pretexto para heresia. Aí, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe de cor e salteado, bota no carro, bota no espelho, continua a ler o texto. Ele veio para salvar o mundo, não para julgar, porque o mundo já está julgado, está escrito. Já está julgado. Aí, como que termina João 3, versículo 36? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, quem é rebelde contra o Filho, sobre ele permanece. Permanecer é continuar. Língua portuguesa. Permanece a ira de Deus, a justiça de Deus. Ou eu recebo Jesus, recebo o sacrifício dele, recebo essa dádiva que Deus dá para a humanidade, de não condenar o homem à morte, mas condenar o seu próprio Filho, que porque tinha em si a dualidade de ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque se fosse Deus, na cruz não doeria nada. Ele tinha que vir como homem, vir em carne, nascer de mulher, ter sangue, ter carne, ter alma para sofrer.
Quando Jesus chora no Getsêmani, ele fala, minha alma está triste até a morte. Deus deu a ele a tridimensionalidade do homem, corpo, alma e espírito, para ir para a cruz, para ser humilhado, para sofrer pela humilhação, para ser rejeitado, para sofrer tudo que o homem sofre, para poder substituir o homem. Somente se eu reconhecer no meu coração e confessar com a minha boca que esse sacrifício da cruz foi a substituição Da sua morte. pela minha condenação, por Sim. causa do Ele mundo, foi executado no meu lugar. só dessa forma eu passo para o outro lado, Sim. que é o lado da salvação, dos salvos. Sim. E nesse lado aqui, eu tenho uma proteção espiritual contra maldição, ataques demoníacos ou qualquer outra coisa. Vou te responder, é muito mais amplo, a resposta é muito mais ampla. Vou começar pelo princípio da sua fala. A Bíblia conta a história de um homem chamado Cornélio, livro de Atos. Atos dos Apóstolos é o começo da igreja, a igreja primitiva. Esse homem era bom, era piedoso, orava Dava de contínuo, esmolas. dava esmola, mas não conhecia Jesus. E porque ele buscava Deus com sinceridade de coração, Deus dá uma mensagem espiritual para ele. Avisa ele que tinha um moço chamado Pedro, em outra cidade, chamada Jope, que ia falar a verdade para ele. E qual era a verdade? Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Jesus para você ser salvo. Muito bom. Porque só a tua bondade não te salva. Não basta. Por isso que existem religiões que, equivocadamente, Tiago, acham que boas obras vão salvar o homem. A fé sem obras é morta. Eu tenho que fazer boas obras, porque se eu fui salva, eu tenho espírito, eu tenho que demonstrar isso pela minha bondade. Demonstro pelas obras, mas não são as obras que me salvam. Não. Tem um vídeo meu no meu... Posso fazer Por favor, à vontade. Tem um vídeo meu no meu canal do YouTube, meu canal Tânia Tereza Oficial, Tereza com Z. Isso. Sigam lá, gente. Me sigam. Não se omita, diga a verdade. Eu conto a história da minha mãe. Minha mãe era espírita. Anos e anos e anos, acreditando que boas obras levariam ela para a vida eterna. E eu conto detalhe por detalhe de toda a argumentação que eu tive com ela para entender o equívoco que é isso, né? Que a boa obra é que salva, que a boa obra é que salva. Então, primeira parte, a Bíblia fala desse homem que era bom, piedoso, orava de contínuo, dava esmola, mas não conhecia Jesus, precisava conhecer para ter salvação. Quando você recebe a salvação, que você recebe Jesus como teu Senhor, ele passa a governar a tua vida e você começa a ter alguns privilégios no mundo espiritual. Por exemplo, você de cara já recebe o Espírito Santo. Se você estava incorporado por um espírito imundo, você agora vai ser incorporado pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia fala, porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do Filho, que clama, Abba, Pai. Você se torna um filho de Deus. Você tem um nome escrito no livro da vida, que significa você vai descascar a primeira morte, mas você vai ressuscitar e vai viver eternamente com Deus. Por séculos e séculos e séculos e séculos. Você já não tem mais a segunda morte. E o que é a segunda morte? Inferno, é o nome dela. É só ler a Bíblia para entender os últimos capítulos de Apocalipse. Mas a cruz não te dá só salvação. A cruz te dá um pacote completo. É como um depósito bancário. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Lá tem cura da alma, lá tem restauração de relacionamentos, lá tem libertação espiritual. E lá tem rompimento de maldição. Na cruz, ele fez-se pecador no nosso lugar, foi condenado pelo nosso pecado. Na cruz, ele fez-se enfermo pelas nossas doenças. Ele fez-se maldito pelas nossas maldições. Ele pagou todo o preço. Só para a gente deixar claro, existem maldições que, independentemente do que a gente fez na vida, já nos acompanham por causa de heranças familiares, e existem maldições que nós atraímos por portas que a gente, consciente ou inconscientemente, abriu no mundo espiritual e isso entrou na nossa vida. E vai, tem esses dois lados. Sim, e isso vai trazer um legado para os nossos descendentes. Nós recebemos dos nossos descendentes, não tivemos nenhuma responsabilidade do que eles fizeram, mas é uma lei, e a lei diz que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos, como Canaã não teve responsabilidade no que Cã fez, mas pela lei tinha que ser aplicada, e quando eu abro a porta, eu estou trazendo para 4 gerações. Por isso é importante compreender sobre esse assunto, porque você não só se livra do que recebeu, como não entrega o que é ruim para as gerações futuras. E também não abre mais portas para... E para de abrir portas. Porque vai, isso... não peque mais, para que não aconteça coisa pior. Exatamente. E olha, quando Jesus fala isso na Bíblia, eu fico assustada. Para quem que ele fala isso? Ele fala para um paraplégico que 38 anos estava numa cama no tanque de Betesda. Meu Deus. Por causa de pecado. Por causa de pecado aquele homem estava daquele jeito, aquela enfermidade espiritual. Tem enfermidade física, emocional e espiritual.
Aí encontra aquele homem na sinagoga e fala, vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Eu falo, meu Deus, pior do que ser tetraplégico, 38 anos. Pois é. Sabe por que é pior? Eu vou te contar. Porque Jesus fala da estratégia de Satanás. Quando um demônio sai... Falta 7. 7 piores, está escrito 7 piores. Meu Deus. E o estado da pessoa fica pior. Então, estava ruim, vai ficar pior. A gente não está fazendo esse podcast para te colocar medo, não. É só para abrir teus olhos para a realidade. Porque às vezes a realidade assusta mesmo. Até porque Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. E tem gente que não gosta de escutar esse assunto, porque fala, isso me dá medo, isso não sei o quê. Na verdade, por exemplo, o meu meio, ele apesar de eu ser um pregador da palavra, meu meio é empresarial, Eu sei, profissionalmente. Eu conheço. Então, no meu meio, quem tem medo de enfrentar a realidade não monta a sua própria empresa. Quem tem medo de saber o que é um imposto, o que é um processo trabalhista, o que não sei o quê, nunca vai ser empresário. Então, a pessoa que está no meio empreendedor, ela não tem medo, ela não tem medo de enfrentar a realidade. Me conta como é de verdade, assim, eu vou enfrentar. A gente no mundo espiritual quer viver sem conhecer a realidade. E deixa eu falar para os empresários que te seguem. Existem muitos empresários que não conseguem prosperar, mesmo usando todas as ferramentas que todos os outros estão usando e prosperando, porque tem um legado geracional. Eu acredito nisso. De prejuízo de terceiros, pelos pais, pelos avós, pelos bisavós. E aí ele não consegue subir com a sua empresa. Ele também precisa compreender as heranças, ele também precisa confessar os pecados geracionais. Só tem um meio, Tiago, de romper heranças. É na cruz, é arrependimento e confissão. Não tem outro jeito. E não é injustiça. As pessoas falam injusto, não fui eu, foi meu pai. Não, não é injusto. Se for bênção, você quer herança? E porque a maldição você não quer, é herança do mesmo jeito. Bênção geracional também existe, né? É claro que existe. Visitarei 4 gerações com maldição e 1000 gerações com bênçãos. Olha como vale a pena obedecer. É porque tem coisa que acontece na minha vida, pastora Tânia, que parece que foi meu pai que plantou para mim. A impressão que dá. E aí, quando eu vou falar com ele, pai, tem coisa que eu estou vivendo que eu acho que é porque você serviu tanto a Deus que passou para mim. Aí meu pai me responde, não, foi por causa do seu avô, que serviu 86 anos a Deus. Então, ele entende sobre herança. Então, exatamente. Então, você vê que as gerações que vão servindo ao Senhor vai passando a próxima para o altar também e vai recebendo essa bênção, né? E o legado ruim também é assim, porque quando você vai para a Bíblia, Novo Testamento, Mateus 23, Jesus falando para fariseus. Os fariseus estão lá discutindo que os pais mataram os profetas, eles não têm nada com isso. Jesus fala, vocês vão fazer igual, vocês vão encher a medida dos vossos pais, porque vocês não estão mostrando o coração quebrantado porque seus pais mataram profetas. Aí Jesus fala, sabe o quê? Eu vou enviar profetas, sabe, vocês vão matar também. E aí, sabe o que vai acontecer? Meu Deus. Desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, vai vir sobre vocês. Abel é o primeiro sangue derramado. Então, gerações desde a criação pode vir para uma pessoa. Então, são mais de 4, sabe por quê? Porque passam 4 e ninguém acredita, e ninguém vai a Deus para romper. E passa mais 4 e ninguém acredita, e vai haver 1000 gerações sofrendo o que houve de errado pelos erros dos antepassados. Então, conhecer sobre esse assunto muda gerações, Tiago. E a solução que a senhora apresentou é simples e bíblica, né? Confessa diante de Deus, pede perdão. Isso aí. E começa a seguir agora debaixo desse pacto divino que é a cruz de Cristo. Daniel estava 70 anos num cativeiro. Daniel é exemplo de santidade na Bíblia. Junto com outros jovens, foi levado por Nabucodonosor, ficou cativo 70 anos, governo de Nabucodonosor, governo de Assuero, governo de Dario, até o dia que ele leu o livro e ele entendeu que era por causa dos pecados dos antepassados que ele estava ali. O que ele fez? Daniel 9, ele vai confessar pecados. Eu e a casa do meu pai pecamos contra o Senhor. E por que ele fez? Porque está no livro da lei, está no livro de Levítico. Se confessarem, vai mudar o quadro. Por quê? Porque tudo no mundo espiritual, Tiago, acontece... Essa confissão... Desculpa, pastora, porque é muito importante a pergunta. Tá. Essa confissão precisa ser para alguém ou é para Deus? Por exemplo, eu quero confessar coisas que eu sei que meu avô fez, que meu pai também provavelmente fez, e isso já está me tentando, já é uma tentação para mim. Como é que eu resolvo? Como é que é essa confissão na prática? Livro de Tiago, confessar uns aos outros. Eu posso ir mais fundo para entender, para poder o público entender isso, né? Antes de Jesus,
antes de Jesus morrer na cruz e ter a igreja, ninguém precisava confessar pecado para ninguém. Ele chegava e dizia, perdoados estão os teus pecados. Aquele homem paralítico descendo no telhado, num leito trazido por 4 amigos, ele olha e fala, perdoados estão os teus pecados, porque ele sabe qual é o pecado. Na onisciência dele, como Deus Filho, não precisa contar para ele, ele sabe. Mas eu e você não somos oniscientes. Então, aí ele estava andando entre os homens. Perguntou para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Um profeta. E vocês? Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A maior revelação da Bíblia é essa para Pedro, porque aquele homem que estava ali de carne e osso era filho de José e Maria só. Era o Galileu. Mas ele está dizendo, é filho de Deus, ele está sabendo que tem uma divindade ali dentro de uma carne, mas que, além de ter uma divindade, vai ser crucificado, porque o Cristo é o crucificado. Quando você não fez nada errado e o povo te pega, você fala em pegar para Cristo. Uhum. Ele está tendo a dupla revelação de quem ele era antes de vir para a barriga e de quem ele será depois da barriga. O Cristo que vai morrer, vai ao inferno e vai salvar o homem. Aí a resposta dele para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares será desligado no céu. Presta atenção, língua portuguesa. Esta mulher é Tânia Teresa. Essa mulher é Cátia Volpe. E aquela mulher que está lá fora trabalhando, eu não sei o nome dela. Esta sou eu. Essa está perto. E aquela está longe. Língua portuguesa. Uhum. Quando ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele está falando dele. Uhum. Ele é a pedra angular. Uhum. Ele é a pedra angular. Vem uma mentira por aí dizendo que o outro que é a pedra, mas não é. A prova que não é que o próprio Pedro, que é chamado de pedra, na Epístola de Pedro, capítulo 1, capítulo 1 Pedro, versículo 2 do primeiro capítulo, ele fala que Jesus é a pedra angular. O que ele fala para Pedro nessa hora? Dar-te-ei. Dar-te-ei é tempo futuro do verbo. Uhum. É mesóclise, o pronome está no meio. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Depois que ele ressuscita dentre os mortos, depois que ele morre na cruz, quando ele aparece para Maria Madalena, em João 20, no versículo 19, ele aparece para os discípulos. E ele entrega a chave do reino dos céus. O Pai me enviou, agora eu envio vocês. O que vocês perdoar vai ser perdoado. E o que retiver será retido. Ele entrega a chave do reino dos céus. Então, a igreja tem autoridade para ligar e desligar no mundo espiritual. Uhum. Ele tem a chave da morte e do inferno, vai prender Satanás num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, como está profetizado em Apocalipse 20, 10. Mas a chave do reino dos céus que liga e desliga, ele deu para a igreja. Por isso, no livro de Tiago está escrito, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Por isso, a primeira epístola de João diz que temos que andar na luz, como ele na luz está. E diz que, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar é um verbo, perdoar é o outro. Perdoar é sinônimo de remir, redimir. Purificar é sinônimo de limpar. Quando nós confessamos, nós estamos tirando, botando para fora. Você já viu aqueles filmes de acumulador do Discovery? Que enche a casa de lixo, enche a casa de lixo? Imagina que aquele homem um dia acorda curado. Não vai mais pegar um lixinho na rua, acabou. Ok, nova criatura. Mas quando ele juntou lixo 40 anos, ele trouxe rato, barata, percevejo, tudo para dentro de casa. Se ele não tirar tudo para fora que ele juntou, ele é nova criatura, mas ele não está livre de toda a sujeira do inferno, que são os demônios que ele acumulou. Por isso a limpeza. Por isso limpa. Uhum. Você pesca um peixe, ele está fresquinho, bonitinho, põe sobre a mesa da cozinha, que legal. Se você não limpa, quanto tempo depois ele está podre? Entendi. É. A confissão limpa, purifica. Amém. A gente começou no início do podcast brincando, né, com o negócio de filme de terror e não sei o quê. Quais são as coisas mais simples que as pessoas acham que são comuns, mas na verdade são portas espirituais para o inimigo entrar? Um filme de terror, por exemplo. Seria isso? Eu vou usar uma expressão que pode parecer chula, mas não é. Uhum. É para assustar. Eu falo que o demônio entra pelos buracos. Uhum. Pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pela parte sexual. O teu contato com coisas de trevas contamina você. Uhum. Você não está imune a uma ação do mundo espiritual se você abriu portas. Uhum.
Entendeu? Então, procure ver o que é bom para a sua alma, procure ver o que é bom para o seu espírito, edifica a sua vida. Eu me lembro que uma vez eu fui a uma igreja no norte do país para ministrar e o pastor estava preocupado, porque a líder da intercessão só escutavam as músicas que não eram boas, que tinham mensagens que eram espirituais malignas. E ele falava para ela, não escuta isso, escuta louvor, escuta coisas que edificam. E ela não ouvia, e aí eu fui ministrar e falei, pastora, fala com ela. Quem sabe ela escuta a senhora, é outra mulher. Eu falei, pastor, o senhor disse que já falou tanto, por que ela vai escutar eu, que nem sou pastora dela? Não, mas a senhora tem um jeitinho, combinado. Marcou um agendamento no gabinete, quando eu cheguei na igreja, que eu entrei no gabinete, ela estava sentadinha. Ela olhou para mim, ela falou, já sei. Meu pastor pediu para a senhora me influenciar e me convencer que eu não devo escutar o que eu escuto. Falei, não, querida, eu não vou fazer isso. Eu vou só te dar um desafio. Você vai escutar uma semana só louvor. E aí você vai fazer uma oração no fim da semana. Você vai dizer, Deus, o espírito que influencia a produção dessa música, o Senhor pode tocar em mim com ele e deixar ele agir na minha vida nessa semana inteirinha que vai começar hoje. Terceira semana, você vai escutar só essas coisas que você escuta e que o seu pastor está dizendo que não são boas. Aí você vai fazer a mesma oração. Deus, que os espíritos que influenciam isso que eu escuto e que o meu pastor condena, possa agir livremente na minha vida nessa semana que começa hoje. Você entendeu, querida? Primeira semana, louvor. Segunda semana, quem inspirou o louvor, o espírito ou o mundo espiritual que está produzindo louvor vem agir. Terceira semana, só coisa que desagrada o coração de Deus. Quarta semana, tudo que desagrada o coração de Deus pode agir. Ela falou, a senhora acha que eu sou louca? Eu falei, não, você é safada, você sabe que você está errada. Você sabe o que você está procurando. Música, por exemplo, Tiago, eu não sou radical, eu sou uma mulher completamente sarada, mas eu sei que existem tambores que batem para chamar demônios. E quem já andou por lá sabe. Tem a batida certa, tem o tom certo. Não é inofensivo uma música. Então, tudo aquilo que entra no nosso espírito, entra na nossa mente, nos contamina, sim. Como tudo que entra no corpo contamina. O homem é um espírito, tem uma alma e está dentro de um corpo. E tem que tratar adequadamente as três partes. Eu apresentei aqui a minha médica, coisas físicas eu tenho que tratar fisicamente. E espirituais, espiritualmente. O que eu coloco dentro de mim? O que eu enfio no meu cálice, no meu corpo? Tudo isso é importante, não é? E a Bíblia diz que você tem que apresentar corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo íntegros. Diante de Deus, né? É uma obrigação nossa, é uma dádiva de Deus. Eu estou às vésperas de 80 anos, daqui 3 anos eu farei 80. Daqui 3 anos meu esposo fará 90. Por que você acha que a gente tem esse vigor físico de viajar, num ano, 186 mil quilômetros pregando a palavra? Porque a gente cuida do corpo. Porque a gente come bem, porque a gente se trata quando precisa. Do jeito que cuidamos do nosso corpo, temos que cuidar do espírito. O que eu vou dar para o meu corpo? Proteína, vitamina. O que eu vou dar para o meu espírito? Sujeira? Não. Eu vou ser seletiva em tudo na minha vida. Mas como a pessoa busca... É porque falando assim, parece que é só uma questão de decisão assim e acabou. Mas as pessoas não têm força. Elas estão escutando a gente agora e falam assim, tá bom, mas como é que eu paro de ver o que eu vejo, de escutar o que eu escuto, de fazer o que eu faço? Onde é que eu vou encontrar essa força? É na oração? Ela vai pedir a Deus. Deus vai se fazer presente. Deus é o maior interessado. Deus é o maior interessado. Cornélio estava lá na casa dele. E ele manda Pedro na casa de Cornélio. O eunuco ia para a Etiópia. Ele manda Filipe para a estrada que liga Jerusalém a Gaza para pregar para o eunuco. Ele é o maior interessado. Quando ele vê um coração sincero, se a pessoa quiser mesmo. Se alguém que está ouvindo agora falar, olha, Deus... Eu quero mesmo largar. Eu quero largar. E essa mulher está dizendo isso. Se isso é verdade, pode fazer chegar até mim alguém que vai me dar a mão para eu sair desse buraco que eu estou. Ele vai fazer, Tiago. Amém. Ele vai fazer. É nisso que a gente crê também. Eu tenho uma pergunta. Claro. Pastora, como que você diferencia o que é espiritual e o que é físico? A senhora mencionou agora há pouco que para coisas físicas você vai para a doutora. Mas, por exemplo, uma dor de cabeça, pode ser espiritual também ou isso não existe? Pode ser espiritual. Vamos pegar uma doença mais sintomática dessa geração. Depressão. Né? Ansiedade crônica. Depressão mal do século, o pessoal fala isso. Isso aí. Vamos lá. Depressão pode ser do corpo, da alma e do espírito. Depressão do corpo.
É falta de alguns hormônios que causam bem-estar, que causam euforia no cérebro. Você tem o hormônio da tireoide, você tem o hormônio do ovário e você tem o hormônio do bom humor. Você tem aquilo que vai trazer para o seu cérebro um estado de estabilidade. E aí, se o hormônio cai, o hormônio da tireoide, você tem que tomar hormônio. O hormônio do ovário está baixo, você tem que fazer reposição hormonal. Mesma coisa, vai ter uma reposição hormonal médica, clínica. Aí a pessoa toma hormônio 1 ano. Melhorou? Não. Então, não é físico. Porque é a mesma coisa que você falar... Exatamente assim que eu penso. Faz 1 semana que estou tomando Já remédio... tentei tudo de físico. Então. Faz um ano que eu estou tomando remédio para gripe, quando com gripe. Não é gripe. Deve ser uma alergia. Aí eu vou para a segunda parte. A alma tem depressão que é reativa. É uma reação de não conseguir voltar no lugar anterior, a resiliência, depois do sofrimento. Você tem um limite para sofrer e voltar, sofrer e voltar, sofrer e voltar, enterra um filho, chora, 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 mas se levanta. Mas vai que essa pessoa teve uma queda atrás da outra, veio o Covid, matou todo mundo na família, mal ela se levanta, ela fica doente de novo. Depressão emocional. É reativa, é uma reação que eu não consigo vencer. E crente pode ter depressão reativa? Crente pode. Elias teve. Elias entrou embaixo de um zimbro e queria morrer. Porque 3 anos e meio passando por batalhas, 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 exílio, perseguição. Aí eu pergunto para a pessoa, você teve algum problema muito sério na sua vida? Teve alguma perda muito grande? Um casamento que acabou? Uma empresa que quebrou? Uma doença que levou filhos? A pessoa fala que eu me lembro, não. Então, não é da alma, porque ninguém esquece que enterrou um filho e quebrou uma empresa. Aí eu venho para a terceira parte. Se não é física, não é emocional, é espiritual. Só pode ser espiritual. Espiritual são espíritos de morte. Depois que tem derramamento de sangue numa família, seja por aborto, seja por homicídio, seja por violência doméstica, seja por maus tratos de escravos, espíritos de morte podem agir nessa família. E uma das causas é a depressão. Agora, a depressão física e a depressão emocional não levam ao suicídio. Os sintomas são iguaizinhos à depressão espiritual, mas a depressão espiritual leva ao suicídio. Porque a finalidade desse espírito de morte é levar a pessoa até a morte. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar com a pessoa, para saber essas histórias. Está tomando remédio? Teve perdas? Se não está... Se está tomando remédio, já não tem nada que funcione. Se não teve perda, já vai logo tratar da parte espiritual. Eu tenho um caso que eu atendi recentemente de um grande empreendedor do país. Me procurou e falou assim, Bruno, eu não estou conseguindo dormir. Eu falei, cara, às vezes você está fazendo esporte, tá? Ele falou, eu jogo tênis de manhã, 6 horas da manhã, corro não sei quantos quilômetros na esteira. Eu falei, então, não é físico. Eu falei, você já foi num psiquiatra para ver? Ele falou assim, cara, eu tomo litros de Rivotril. E não dorme? Ele falou, não durmo. Eu falei, então é espiritual. Manda ele pro Silk. Manda pra lá. Eu falei, então é espiritual. E realmente o problema era espiritual. Ou seja, você tentou naturalmente, tentou emocionalmente, não resolveu, só pode ser espiritual. Só pode ser. É a terceira dimensão. Que, na verdade, é a primeira. Não é? É a primeira. Hoje, o que uma pessoa que está começando agora a conhecer a Bíblia, está começando a conhecer o mundo espiritual... O que ela tem que ler na Bíblia? O que a senhora aconselha ela a estudar? Os evangelhos. Comece pelo evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Vai entender alguma coisa do mundo espiritual. Por exemplo, vai entender que Jesus ficou escondido espiritualmente até o dia do batismo. Que no batismo veio o cumprimento da profecia de Isaías 61, o Espírito veio como pomba ou como um rasante de pomba. O Pai falou, esse é o meu filho. A partir dali... ele foi levado ao deserto. Só a partir dali ele pôde encontrar-se com o diabo. Por quê? Porque só os filhos de Deus têm autoridade para encontrar-se com o diabo e não serem massacrados. Por isso que o diabo falava sempre, bem sei que és o filho de Deus. Essa era a palavra do diabo para ele o tempo todo. Não é? Então, vai conhecer os princípios de retidão, vai conhecer os princípios de família e vai saber que algumas coisas que ouviu eram mentiras. Né? Vai vendo a verdade. A Bíblia fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Agora, Tiago, eu quero aproveitar para dizer algo muito sério. A mentira é muito parecida com a verdade. Ninguém vai fazer a introdução de uma nota falsa para você de R$500, porque não existe a nota verdadeira de R$500. Ela vai ser sempre muito parecida
com a verdade. E como que eu vou saber o que é a verdade? É pela prática, pela experiência, por conhecer a palavra. Antes de eu fazer o concurso para juíza, eu fui do Banco Central do Brasil 12 anos. No Banco Central tem um meio circulante onde distribui a moeda. A moeda é fabricada na Casa da Moeda. E um dia, numa reunião, eu sentei do lado do líder, do chefe do departamento do meio circulante. Estava vendo uma profusão de notas falsas no país, uma falsificação novíssima que estava saindo, e eu falei, você deve ter muito trabalho, né? Porque acabou de ter um tipo de falsificação, aí vem outra, daqui a pouco vem outra, em pessoas já tinta, é a laser, é digital, cada hora é uma coisa. Ele falou, não, doutora, eu não estudo a falsa, eu só sei tudo sobre a verdadeira. Quando eu pego na falsa, eu sei que ela não é a verdadeira. Ela não tem... Não importa a tecnologia. Não importa, ela não tem os sinais da verdade. Sabe por quê, Tiago? Porque quando o anjo foi expulso do céu, que era anjo de luz, e que tornou-se Satanás, ele foi expulso porque ele queria ser Deus. E ele continua querendo ser Deus. E ele inventa religiões, ele inventa seitas onde ele é o Deus. E você só vai saber identificar o falso do verdadeiro se conhecer a verdade. Isso é lindo demais. Então, só fica esse conselho, gente. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, são a biografia de Jesus. Para você entender a vida, o ministério, o trabalho de Jesus, a motivação pelo qual ele veio ao mundo. Tá? Se debruce sobre esses livros. É de fácil compreensão, e uma coisa que a pastora Tânia fala, e eu reforço para vocês, principalmente quem é meu aluno no Café com Destino, tudo estude o português. Sabe por quê? Não é só para a gente entender a Bíblia, não. É porque tem palavras que você está lendo na Bíblia e não entende, aí você passa para o próximo versículo. Só porque não entendeu, ao invés de ir no dicionário. Hoje em dia não precisa nem abrir o dicionário Aurélio, tem Google, tem ChatGPT. Consulta o que é aquela palavra, em vez de ficar, já que eu não sei, vou para o próximo versículo. Porque às vezes você está perdendo uma revelação ali, uma instrução importante. Acho que é o que mais tem chegado para mim nas redes sociais. Negócio de o marido sair de casa, abandonar os filhos. Porque, assim, tem coisa que é até entendível, assim, por algum motivo se separou, ok. Mas eu não estou falando do cara se separar da mulher, não. Estou dizendo ele abandonar a família inteira, sumir com outra pessoa e acabou, abandonar tudo. Essa estratégia de destruição familiar, como a senhora falou, na Bíblia tudo se trata de família, e eu concordo. Eu concordo com isso. Essa estratégia ela entra por onde? Geralmente é pelo que o marido está vendo, porque geralmente a estatística mostra que a destruição vem pelo homem, geralmente. É muito difícil, acontece, é claro, vir pela mulher ou por um filho. Sempre vem pelo cabeça da casa, né? E geralmente, qual é o tipo de pensamento ou de espírito que entra nessa pessoa para trazer a destruição familiar? É muito longo o assunto. Não, eu vou tentar resumir sobre vários ângulos. A família é criada por Deus, foi criada por Deus. Quando Deus cria a família, é no começo da criação. O homem foi feito um ser só, macho e fêmea, num único ser. Gênesis 5. No dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou, macho e fêmea o formou e deu a eles o nome de Adão. Aqui está Adão. É um ser único. Adão olhava em volta, procurava um correspondente de outro sexo, não tinha porque estava dentro dele. Um dia Deus fez cair pesado sono sobre Adão, abriu seu peito e tirou uma parte. Estava dentro dele. Devolveu, e ele que recebeu de volta, disse, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ele falou, mas ele prossegue, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois, uma só carne. Não foi mais ele quem falou, porque ele não sabe o que é pai, não sabe o que é mãe, ele só conhece o pó da terra e Deus. É a primeira profecia bíblica, é sobre família. Adão é o primeiro profeta da Bíblia. E a primeira profecia é sobre família. E esse homem foi criado por Deus com uma importância tão grande, Tiago, tão grande, tão grande, tão grande. Dentro dele sai a família, sai a esposa, ele é o protetor da família, ele é o guardião da família. Dele saem todos os sexos da humanidade. O homem é XY, a mulher é XX. Nasce menino porque do homem vem o cromossomo para nascer menino. A importância desse homem para Deus é tão grande que Deus o colocou como cabeça. Dá ele uma responsabilidade de ser o guardião da família, o líder da família, guardar o jardim.
E o homem negligencia esse papel e o inimigo entra no jardim. Outro dia eu pensei, pelas mensagens que recebo de mulher chorando, meu marido só fica em joguinho, joguinho, agora é joguinho, compra joguinho, compra joguinho. Meu marido virou um menino, pastor, um menino, eu não consigo mais ver nele meu protetor, meu guardião. Aí eu pensei, meu Deus, joguinho, menino, é a geração playboy. Não é playboy porque tem iate, não é playboy porque é rico, é playboy porque é play de jogo e boy de menino. Deixou de cumprir o papel de protetor, de guardião, de referência, de orar pelos filhos, de ser o valente da família. É muito importante algo que você faz. Levar os homens a tomarem uma posição. Quando eles tomam uma posição, o inimigo pode até entrar no jardim. A mulher conversou com a serpente entrou no jardim, mas quando ela fala para o marido, a serpente me levou a desobedecer. O que ele tinha que dizer? Me mostra onde está, que eu vou pisar na cabeça dela, porque eu vou guardar a minha família. Eu vou proteger a minha família, não é? Então, o homem tem um papel importantíssimo no mundo espiritual. Ele tem o papel de ser a cobertura. Se o teto está furado, vai chover dentro. Quando você trata de pessoas que sofreram abuso sexual, aparece muita gente no Silk. Olha, é quase que invariavelmente sofreram abuso porque a paternidade estava errada. A gente recebe muitos relatos assim também. É isso. Muitos relatos. Pastora, e se eu tenho... Uma mulher tem uma família e o homem foi embora. Como que ela pode suprir esse papel dentro de casa? De orar? É a mesma coisa, não é? Eu aconselho as mulheres fazerem toda a cobertura dos filhos, assumirem essa cobertura e não jogarem os pais contra os filhos. Elas dizerem para os filhos, olha, não deu certo comigo, nós erramos em muitas coisas, ou fizemos escolhas erradas, mas ele é teu pai. E você vai produzir na sua vida a filiação de honra ao teu pai, porque é assim que você vai ser abençoado. É isso que eu aconselho. E uma coisa que a gente faz lá em casa, eu aconselho para quem está lutando, como sempre, para se aperfeiçoar na palavra, é que tenha momentos da família toda orar, que o pai puxe esse momento, de chamar a esposa, chamar os filhos, orar, você profetizar sobre a vida dos seus filhos, você declarar. Porque a gente, às vezes, já nervoso, a gente pode usar a boca para falar coisas tipo, você é burro, você não sei o quê. Eu ouvi muito isso. Então, assim, corta essas palavras da tua vida e começa a usar a tua boca para abençoar tua esposa, teus filhos. Essa questão de ser sacerdote da casa não é nada místico, não. É só você fazer o que você já nasceu para fazer, só tem que colocar em prática. Ora pela tua casa, protege, seja o provedor, o protetor, e peça a força a Deus para você sair de tudo aquilo que você sabe. Que está errado. Que vai de contra o teu próprio futuro. Está errado. Então, peça a força a Deus. E Deus é tão misericordioso, gente. Por favor, você que escuta a gente. Deus é tão misericordioso que não importa o que aconteceu até aqui. Não. Se você estiver disposto a resolver hoje, agora, o sangue de Jesus tem poder para resolver isso aí que você está desesperado por dentro, doido para tirar de você, não aguenta mais. Tem gente que está tão viciada no erro ou no pecado e já tem tanta consciência que é erro que ele vai chorando. O vício leva ele para o mesmo lugar, mas ele vai chorando. Ele está cativo, ele está cativo. Então, exatamente. Mas você tem como se libertar através do sangue de Jesus, da confissão, do arrependimento. Isso é uma coisa muito importante, tem que ser pregada, tem que ser ensinada. Graças a Deus pela vida da pastora Tânia Tereza. Wesley, hoje você está cheio de perguntas, hein? Estou bastante perguntas hoje. Meu Deus, mais uma. Pastora, fala um pouco para a gente sobre a autoridade espiritual. O que é de fato? É um cargo? Como que você consegue essa autoridade? Você pode perder essa autoridade? Todos os filhos de Deus têm autoridade espiritual. Todos. Quando Jesus fala, depois de ressurreto, para os 11 discípulos, porque já havia morrido Judas pelo suicídio, e fala, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E ele fala, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Qual é o primeiro sinal? Autoridade espiritual. Acaba de se converter, acaba de entregar a vida para Jesus, já tem autoridade espiritual. Já tem autoridade para fazer o inferno recuar. Já tem autoridade para dizer, cala-te e sai. Já tem autoridade para falar, me deixa, sai do meu caminho. E tem que tratar esse assunto igual você trata um porco sujo que entra dentro da casa. Tem gente que acha que tem que jejuar, orar, chorar. Não, é ordenar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem um pré-requisito, sujeitai-vos a Deus,
mais resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não é sujeitar-vos a Deus e Deus vai descer do céu para fazer. É você que vai fazer. Ele vai fugir de você. Se você resiste, ele foge. Se você não resiste, ele fica. Muito bom. Wesley, esse ser espiritual, que chamamos de Satanás, ele era um anjo de luz. Ele estava no céu assistindo na congregação do céu. E ele foi rebelde contra Deus. Para sair da presença de Deus, ele teve que ser expulso. Então, significa que Deus deu uma ordem para sair? Ele não saiu, porque a desobediência, a obstinação dele, fez com que teve que haver uma guerra no céu. Em Apocalipse 12, 7, diz, houve peleja no céu e foi expulso, expulso, expulso. Quando Jesus se encontra com ele, depois do batismo, você vai ler lá, Mateus 4, Jesus é levado ao deserto depois do batismo, ele começa a conversar com Jesus. Primeiro ele oferece para Jesus o que Jesus mais precisava, pão. Jesus estava em jejum 40 dias e 40 noites. Aí Jesus fala para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí ele, como se ele dissesse, você quer guerrear na palavra? Então eu vou falar a palavra. Aí fala o Salmo 91. Leva Jesus no alto de um monte, salta daqui, Deus vai te guardar, e cita o Salmo 91. Jesus responde na palavra de novo. Aí ele tenta oferecer a Jesus os reinos do mundo, porque são dele. Jesus chama ele de príncipe desse mundo. Uhum. Nessa hora, ele fala, se você me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo. Ou seja, no céu ele queria ser igual a Deus. Na terra ele quer ser Deus para Jesus, porque você adora a Deus. Jesus fala, retira-te. Só a hora que Jesus fala, retira-te, que dá uma ordem, é que ele sai. Então, do céu ele não saiu sem guerra. Da presença de Jesus ele não saiu sem ser expulso. Por que que você acha que da casa daquela senhorinha que não está expulsando, ele vai sair? Por isso Jesus deu autoridade. Entendeu? Ele só sai quando ele for mandado embora. Tem esse vídeo, Autoridade Espiritual, que tem no meu canal, conta a história da minha família. Anos e anos e anos de crente. Anos e anos, Tiago. Eu me converti com 14 anos. E eu orava, jejuava e chorava. Minha família toda presa nas trevas. Toda, toda, toda. Filho, filha, mãe, pai, cunhado, sobrinho, todo mundo. E eu orava, jejuava e chorava. Um dia Deus falou para mim, se você chegasse na sua casa e tivesse um sapo na sua cama, um pouco sujo no seu banheiro, um cachorro por dentro na sua sala e um gato imundo na pia da cozinha, você ia orar, jejuar e chorar? Não, pai. O que você ia fazer? Pegar uma vassoura e botar para correr. É isso que você tem que fazer. Você tem que expulsar. Você tem que parar de chorar. Você tem que guerrear, você tem autoridade, você é minha filha. Você pode usar o meu nome. Jesus, você pode usar o meu nome. Então tá. Agora eu chegava, botava o pé na varanda, Satanás vai saindo porque eu estou chegando, não cabe nós dois aqui em casa, e um vai ter que sair, vai ter que ser você. Esse foi um dos maiores presentes que Deus nos deu, né? Foi. Deixar usar o nome de Jesus Foi. para a gente ganhar batalhas espirituais. Exatamente. Ou seja, isso é impressionante. Exatamente. A gente pode usar o nome de Jesus. Exatamente. Tanto para declarar coisas na nossa vida. E vida, o nome é algo tão sério. Hoje mesmo vinha conversando com a minha discípula, algumas coisas que às vezes acontecem no ministério, a pastora falou, eu falei, ninguém está autorizado a usar o meu nome. Só eu e meu marido falamos como o nome do ministério. Os outros só vão ser porta-voz do que falamos. Se falar em meu nome, vem perguntar para mim se eu mandei falar. Imagina, Jesus deixa usar o nome dele. Olha que grandeza. Isso é forte demais. É.